Alguma vez ficaste chateada com alguém porque essa pessoa não percebeu uma coisa que para ti era tão, mas tão óbvia, que até pensaste, mas como é que ele não percebe? Eu nem devia ter de dizer nada. Depois de tantos anos, ele já devia saber estes pensamentos. Se já pensaste alguma vez nestas frases, este episódio é para ti. Olá, eu sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te. São 10 minutos para ouvires no carro, a caminhar, a cozinhar ou simplesmente quando parares um bocadinho antes de continuares o teu dia. E hoje, por acaso, quero levar-te para o teu carro. Mas já lá vamos. Primeiro, deixa-me contar-te uma situação muito simples que acontece aqui em casa. Nós somos cinco, sou eu, o meu marido, mais três filhos, uma rapariga e dois rapazes. E portanto há três homens aqui em casa que já me ensinaram muita coisa sobre comunicação. Então imagina o seguinte cenário: está quase na hora de jantar, eu estou a cozinhar, atarefada na cozinha, e digo assim: venham pôr a mesa, por favor. Na minha cabeça, a mensagem é claríssima. Há uma mesa para pôr, há três pessoas que podem vir pô-la, portanto, alguém se vai levantar, certo? Errado. Posso dizer, venham pôr a mesa e sabes o que acontece? Ninguém se mexe. Parece que os três ouvem aquilo e pensam: Isto não deve ser para mim." Agora, se eu disser assim, Xavier, vem pôr a mesa, o Xavier percebe. Se eu disser assim, Simão, vem e arruma a louça da máquina, o Simão percebe. Se eu disser assim, Nuno, preciso que vás despejar o lixo, o Nuno percebe. E atenção, eu não estou aqui tipo, a brincar com os meus três homens cá de casa, hum, porque este é, no fundo, é uma experiência, é uma brincadeira, é um exemplo, é uma história. Não quero discutir se os homens são assim, se as mulheres são assim. Não. O que eu percebi foi aqui claramente outra coisa, é que na minha cabeça aquilo era tão óbvio. Se eu ouvisse alguém dizer assim, venham pôr a mesa, eu levantava-me e ia. E por isso eu assumo que os outros fazem exatamente a mesma interpretação, mas não fazem. Porque o que é óbvio para ti pode não ser óbvio para o outro. E agora quero que penses na tua vida. Quantas vezes já pensaste assim? Ele devia perceber que eu estou cansada. Os meus filhos já deviam saber que tenho que ajudar. A minha colega de trabalho devia perceber que já tenho trabalho a mais. A minha amiga devia saber que aquilo que ela disse me magoou. Depois destes anos todos, ele já devia saber o que é que eu preciso. Parece-te óbvio, porque tu, no fundo, tu sabes o que estás a sentir. Tu sabes aquilo que tens na cabeça, tu sabes aquilo que precisas. Mas será que o outro sabe? E é aqui que entra o teu carro. Imagina então que vais a conduzir e sabes perfeitamente para onde é que vais. Chegas a um cruzamento e decides virar, por exemplo, à direita. O que é que fazes? Pões o pisca para virar à direita. E porquê? Porque o carro que vem atrás de ti não sabe aquilo que tu estás a pensar. Tu sabes que vais virar, para ti é óbvio, mas para o outro não é. Por isso o que fazes? Pões o pisca. Se vais virar à esquerda, também pões o pisca para a esquerda. Se vais abrandar, pões o pé no travão e as luzes acendem-se atrás. Portanto, na estrada, nós não esperamos que os outros adivinhem aquilo que vamos fazer. Nós mostramos. Com o pisca, com o travão. E porquê é que nas nossas relações, tantas vezes, fazemos exatamente o contrário? Esperamos que eles percebam. Damos pistas, fazemos uma cara, suspiramos, ficamos assim mais caladas, mais irritadas. Ou então dizemos aquela frase típica quando nos perguntam: está tudo bem? Nós dizemos: não, não, está tudo bem, está. Mas tens alguma coisa? Não, não, não tenho nada. E depois ainda ficamos mais chateada porque o outro acreditou que de facto
estava tudo bem e que eu não tinha nada. Eu sei o que é que isto é porque também vivi assim. Há 2 episódios atrás contei-te a história de umas férias no Algarve em que consegui a proeza, ou a tonteria, melhor dizendo, de ir de férias com 7 crianças, os meus 3 filhos e mais os meus 4 sobrinhos. Na altura aquilo pareceu perfeitamente normal. Hoje olho para trás e penso, onde é que eu estava de facto com a cabeça? Mas hoje também consigo olhar para essa história de outra maneira. Eu já estava exausta, eu já andava cansada, eu começava a não dormir bem, estava irritada, o meu corpo já me estava a dar sinais. Para mim era evidente que eu estava cansada e sentia-o e sabia que tudo aquilo que estava a fazer, sabia que tudo aquilo que tinha que resolver. E provavelmente uma parte de mim esperava que as pessoas que estavam à minha volta também percebessem isso. Mas a pergunta é: mas eu dizia, estou exausta. Eu dizia, não estou a conseguir. Eu dizia, estou a precisar de parar. Eu dizia, hoje preciso que sejas tu a fazer isto. Muitas vezes não. E continuava a fazer, continuava a organizar, continuava a resolver, continuava a mostrar. Eu consigo. E esta é a parte que hoje me faz pensar. E eu queria que os outros percebessem que eu que precisava de parar, enquanto lhes mostrava exatamente o contrário. Eu sabia que precisava de mudar de direção. Eu ia a conduzir e sabia que precisava de mudar de direção, mas não fazia o pisca. E talvez isto também esteja a acontecer contigo. E não precisas de estar à beira, espero que não, de um burnout. Pode ser uma coisa muito pequena. Chegas a casa cansada e gostavas que alguém tratasse do jantar, mas não dizes, esperas. E como é óbvio, ninguém trata. E ficas irritada. Ou gostavas então que os teus filhos assumissem mais responsabilidades em casa, sei lá, fazer a cama, dobrar a roupa, qualquer coisa. Mas nunca disseste concretamente. Tu ficas responsável todos os dias por arrumar a máquina da louça. Tu ficas responsável todos os dias por dobrar a roupa. Ou então estás com demasiado trabalho e pensas: o meu chefe está a ver perfeitamente que eu não consigo fazer mais. Será que está? Ou talvez haja alguma coisa numa relação que te está a magoar. Para ti é tão evidente que assumes que a outra pessoa sabe, mas será que alguma vez me disseste? Será que alguma vez me disseste, olha, isto magoou-me, estou triste com isto? É aqui que quero que pares um bocadinho. Porque talvez estejas à espera que alguém veja um pisca que tu nunca puseste. E isto não significa que a responsabilidade nas relações seja só tua, só minha. Claro que não. Quem está ao nosso lado também deve estar atento, também deve perguntar, também deve ouvir. Mas há uma parte que está nas nossas mãos. Dizer claramente aquilo que queres, sentes ou precisas. Eu sei que às vezes aparece aquela ideia, mas se eu tiver que pedir, já não é a mesma coisa. Ele já devia conhecer-me. Eu não devia precisar de explicar. Mas conhecer alguém não é conseguir ler-lhe os pensamentos. Mesmo quando estamos com essas pessoas há 10, 20, 30 anos, eu estou com o meu marido há 32 anos e muitas vezes tenho que lhe dizer e tenho que trabalhar nesta clareza daquilo que eu quero. E às vezes aquilo que tu achas que estás a comunicar não é aquilo que o outro está a receber. Tu dizes, por exemplo, estou cansada, mas aquilo que realmente querias dizer era: hoje preciso que sejas tu a fazer o jantar. Ou são mensagens diferentes. Ou então dizes: esta casa está uma confusão, assim para o ar. Quando aquilo que querias realmente dizer é: preciso que cada um arrume isto, tu aquilo, tu aquele outro. Ou então, dizes ao teu companheiro, à tua companheira: não temos tempo para nós. Quando talvez aquilo que queiras dizer seja: gostava que marcássemos um jantar, um copo, só os dois esta semana. Quanto mais concreta fores, menos espaço deixas para o outro ter de adivinhar. E isto é uma aprendizagem que eu continuo a aplicar, até mesmo cá em casa. Hoje já sei, felizmente, que venham pôr a mesa pode não produzir efeito nenhum. Mas
Xavier vem pôr a mesa, já funciona bastante melhor. Parece uma coisa banal, mas lembra-me, leva-me a uma aprendizagem muito maior. Não posso esperar que aquilo que é claro para mim seja automaticamente claro para os outros. E esse é o desafio que quero deixar-te esta semana. Quando te apanhares assim a pensar, mas como é que ele não percebe? Como é que ela não percebe? Não comeces logo pela irritação. Faz primeiro uma pergunta para ti própria. Eu disse claramente aquilo que precisava? Não. Dei a entender? Não. É óbvio? Não. Ele devia saber? Não. A pergunta é: eu disse claramente aquilo que precisava? E se a resposta for não, então experimenta dizer, de forma simples: preciso, Nuno, João, António, Maria, Francisca, Joana, preciso que faças isto. Isto em concreto. Hoje não consigo fazer um jantar. Trata tu de fazer o jantar. Preciso de estar 10 minutos sozinha a descansar no quarto. Isto que tu disseste deixou-me triste. Gostava que passássemos a fazer isto, os dois, ao fim do dia, por exemplo. Preciso da tua ajuda, Manel, para isto. Não é preciso fazer um discurso enorme, sem esperar que o outro decifre os teus sinais. O que te peço é que, tal como no carro, faças o pisca. E depois, dá a outra oportunidade de responder àquilo que realmente disseste, em vez de esperar que responda àquilo que apenas pensaste. Talvez não resolva tudo, claro que não, mas pode evitar muita, muita frustração e pode ajudar-te a construir relações onde aquilo que cada um precisa tem espaço para ser dito. Por isso, esta semana, quando aparecer aquele pensamento, mas ele devia perceber, mas porque é que ele não percebe? Lembra-te desta pergunta: será que eu pus o pisca? Se este episódio te fez pensar numa amiga que também passa a vida a dizer, mas ele devia perceber, partilha-o com ela. Mas atenção, não uses este episódio como uma indireta para a tua amiga. Diz-me para ela pôr o pisca. Partilha porque talvez as duas se possam até rir um bocadinho disto e quem sabe começar a dizer mais claramente aquilo que precisam. E quero que leves contigo esta frase. O que é óbvio para ti pode não ser óbvio para o outro. Se queres que ele saiba para onde tu vais ou o que precisas, então o que fazer? Pôr o pisca. Um beijinho e cuida de ti.